No vídeo anterior, eu trouxe para vocês aqui alguns vídeos, né, para a gente fazer essa interação com o canal do Ben Milton e do professor Dungeon Master. E um deles, que eu não abordei naquele vídeo, foi esse, que era um questionamento sobre se a quinta edição possuía uma crise de mestres e de mestras, né? Uma crise geral. Então, agora a gente vai abordar um pouquinho esse vídeo específico, esse conteúdo, né, esse tema. Se a gente olhar lá no vídeo do Ben Milton, ele faz um questionamento, né? Ele faz uma análise em cima de uma pesquisa que ele coletou no canal dele. Eu vou fazer aqui uma tradução livre por minha conta para a gente poder ilustrar o nosso debate. E ele pergunta assim: quantos fãs de quinta edição você conhece, incluindo você que joga como mestre ou como mestra, né? Que assume o papel de DM. E aí ele percebeu que nessa projeção para a quinta edição 19%, olha lá, 19% conhecem praticamente todo mundo que mestra ou mais da metade da galera que mestra. E a grande maioria, 81%, conhece pouca gente que mestra, menos da metade ou quase ninguém. Quando ele vai fazer a mesma pergunta para a OSR, ele pergunta quantos fãs de OSR você conhece, incluindo você que joga como DM, né? E na hora que ele faz essa análise, o que ele percebe é que 44%, quase a metade, conhece muita gente que mestra, mais da metade ou quase todo mundo, né? Então há uma diferença significativa nessa análise que leva o Ben Milton a organizar esse pensamento, né? Há realmente uma crise de mestragem e ele resenha os principais motivos que ele analisa sobre isso. Bom, é óbvio que quando a gente pensa em estatística, em estudo, um questionário feito só no canal dele não necessariamente, muito provavelmente, não representa a realidade de quem joga Dungeons and Dragons, né? Isso tem que ficar claro aqui. Então a primeira pergunta que eu faço é: realmente há uma crise de DM no nosso cenário? Há uma crise? Então esse é o tema do vídeo, para a gente fazer uma análise se realmente há uma crise de mestragem no Dungeons and Dragons. Esse é o objetivo do nosso vídeo. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu trouxe esse molequinho aí lendo algumas regras com esse escudo do mestre. Sensacional essa divisória que ele fez ali à mão. Completamente artesanal, né? Como deve ser. E, e é pra gente fazer essa reflexão, né? Existe realmente uma crise de DM por aí? Se você olhar agora, pegar a playlist do nosso canal e fizer uma análise, você vai ver que quando a gente começou aqui no canal, a gente começou trazendo vídeos, tem 43 vídeos específicos de Dungeons and Dragons quinta edição. Depois eu migrei para Dungeon Crawl Classics, ainda eu trazia alguns conteúdos de quinta edição, mas já apresentava bem mais conteúdo sobre DCC, numa transição em que eu já estava mergulhando, mestrando, interagindo com o DCC, em que fez parte do meu mergulho dentro da OSR e eu vim trazendo isso para o canal, né? Cada vez mais, embora os vídeos da quinta edição já tinham alguma interação com isso. E aí, se você fizer essa análise, eu ainda mergulhei, né? Ainda continuei fazendo esse mergulho, continue a nadar, né? Já diz o lema, até chegar nas raízes do Dungeons and Dragons, né? No D&D BX, no D&D Zero, nessas raízes originais do Dungeons and Dragons. Se você olhar isso, isso não foi por acaso, tá? Isso não foi por acaso. E eu acho que essa análise, é óbvio que a gente tem outras playlists, tem outras séries aqui, mas que interagem com isso que eu quero dizer aqui, é que eu quero o primeiro passo, eu quero apresentar o meu olhar pessoal, né? Compartilhar a minha experiência pessoal sobre essa mudança, que interage com esse conceito da crise de mestragens, e nesse caso, ao meu olhar. Por que eu fiz essa transição, passando pelo DCC, e hoje explorando as ferramentas originais do Dungeons and Dragons? Por que eu fiz essa transição? Que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco essa análise, tá? Mas é uma visão completamente pessoal, um relato de experiência. O primeiro passo é que os personagens de D&D quinta edição, eles são praticamente super-heróis, né? E com isso eu tinha muita dificuldade para operar desafios mundanos que eu gosto.
Então, por exemplo, né, a gestão de recurso num dungeon crawling, se você vai usar tocha, não vai usar tocha, a dificuldade de enxergar, né, o quanto você enxerga, você poderia aprender a mapear esse labirinto. E quando você tem personagens com muitos recursos, com cantrips, com capacidade de fazer luz, de olhar à distância, de mandar dancing lights longe para iluminar, né, de olhar pelo olhar de um familiar e organizar o local todo, você tem uma... Você facilita muito esse tipo de desafio de gestão de recursos, desafio mundano, como, por exemplo, eu gosto muito de trazer esse exemplo, né, uma escada de corda. Né? Se personagens podem fazer magias como ritual, rapidamente acelera-se, consegue-se muito ponto de vida, muito recurso. Esses desafios mundanos de fome, sede, iluminação, né, atravessar um rio, eles rapidamente são superados. Em muitos casos são superados sem recursos, né? Sem consumo de recursos. Então essa era uma dificuldade que eu tinha de operar desafios mundanos em vários momentos das campanhas até eu chegar num nível de parcialmente frustração, mas um nível de olhar e falar, não são as ferramentas que me agradam, né? Eu não quero lutar contra o sistema, tentar consertar o sistema. Eu prefiro ir para algo que já está mais alinhado com o que eu quero, que é espada e feitiçaria, né? Então, eu já dei exemplos aqui, né? Se você for olhar, tem o exemplo da magia Goodberry, quanto ela é nociva para jogo de desafio de gestão de recursos. E ela é só um exemplo, a gente tem cantrips, né? Como luz, o Find Família, então tem vários recursos ali que normalizam muito, banalizam muitos poderes que deveriam ser extraordinários. E um outro problema, no meu caso, tá? Isso é uma experiência pessoal, foi o fato do jogo ser focado em combate. Né? A estrutura do jogo, o design do jogo, ele é planejado para combate. Então todo mundo pega magia, talento, construção da ficha, pensando em preparar esse personagem para ser capaz de combater. Então isso leva o seu jogo a ter combates táticos, lentos, que consomem muito tempo do jogo, e que em muitos casos, na maioria dos casos, você precisa colocar outros combates antes daquele combate principal, né? Para fazer essa gestão de recurso, não de tocha, de ração, né? de qualquer coisa desse tipo, mas uma gestão de recurso de combate. Então, para consumo de ponto de vida, para consumo de poder de magia, para poder diário, e isso precisa ser feito, né? Há uma dificuldade muito grande de você imprimir desafio fora do combate, fora da proposta de combate. Então eu lembro muito, eu trouxe aqui essa arte, eu lembro muito que na época que eu mestrava a Cyclopedia, lá nos anos 90, e agora isso é perfeitamente possível, né, nos últimos anos, quando eu mergulhei de novo na USR, que tinha uma taberna que era a Taberna do Ogro. E isso já imprimia uma caricatura, né? Uma experiência diferente. A galera tinha medo dessa criatura. E isso é impossível na quinta edição. Porque a galera chuta um ogro relativamente rápido e fácil, né? Então você tem que ficar o tempo... Para tudo que você vai pôr, você tem que pensar na capacidade de combate, em nível de desafio. E isso é realmente cansativo e desnecessário, então por isso que eu abandonei. Foram os dois motivos principais. E aí uma vez mergulhando na OSR, explorando, jogando DCC e outros sistemas, e depois chegando nas raízes originais, até o desenvolvimento do D20 de RPG, que é o que a gente já joga de um ano para cá, até mais um pouco, né? Eu olho para trás e vejo assim, eu já tive que preparar, porque eu já tive que olhar para cenas, por exemplo, em que você tem uma audiência com o rei, e eu tinha que pensar em toda a possibilidade de combate daquela audiência, o nível de desafio. Porque se a galera, ao invés de negociar com o rei, puxasse a espada e fosse para cima, e como é que eu faria isso? Você não consegue fazer rápido ali, fácil, né? No improviso. Você não pode pegar uma ficha ali rápida de um cavaleiro e assumir que aquele cavaleiro é um guarda do rei, porque se você errar muito o nível de desafio, você foge rapidamente do que é proposto, né? Então às vezes vira um massacre, às vezes o grupo destrói muito rapidamente, que não era também o objetivo, então você tem que fazer esse ajuste de cálculo de antemão, e isso é cansativo e desnecessário, como eu já falei, né?
Então, de certa forma, olhando para trás, depois de mergulhar na OSR, eu vi outras ferramentas que são nocivas, né? Como o teste de atributo, que na época eu não via como um problema e que hoje eu acho que realmente é um problema de design, e a gente ainda vai abordar isso mais ao longo do ano, para a gente amadurecer isso mais em vídeos mais didáticos do que o que eu já fiz, porque a gente está sempre trocando XP. Eu vou tentar trazer formas melhores de apresentar o meu olhar de como eu acho isso um problema de design, né? Ter teste de atributo. As artes, né? As artes do old school que eu adoro. Isso foi depois, né? Olhando, falei, nossa, mas é muito mais legal essa textura, essa arte, a sensação de estar sempre andando por um local perigoso, né? Recursos para você arquitetar aventuras e cenários, né? Como o desafio do Gygax 75, esse tipo de estrutura que eu acho que falta muito, ao invés de te dar aquele bolo pronto, compra essa aventura aqui, esse jeito de você fazer o seu, desenvolver o seu cenário, a sua aventura, são coisas que eu via depois, né, já estar mergulhado no SR, eu via como uma grande falha que tinha. E eu acho que isso ajuda, tudo isso ajuda, de certa forma, a trazer uma potencial crise realmente, né? Mas para a gente ilustrar, eu vou ver que isso não é a visão minha, nem do Ben Milton, nem do canal do Ben Milton. Eu vou trazer outras visões. E olha só, esse é o Tomate, o Eduardo Luiz Pinto, que administra, o criador e administrador de uma comunidade lá no Facebook, que é a Academia do RPG. E lá em 2021 ele trouxe o seguinte texto, ó, pensando sobre o hobby, a raridade do narrador novato. E ele fala, por que narradores são raros, né? E aí eu vou ler aqui rapidamente, tá? O texto é maior e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a página lá para você ir ler esse texto completo. Tem vários textos que interagem com essa proposta. Olha o que ele fala lá. Eu estou em várias comunidades de RPG. Embora eu jogue há muito tempo, eu prefiro as comunidades que há novatos. Porque eles são o futuro do hobby. É bom ficar atento aos desafios que eles enfrentam. Eu creio que ninguém enfrenta mais desafios que o narrador novato. Aí ele fala, geralmente meus posts são dicas, mas esse é um questionamento. Por que narradores são raros, né? Ele faz esse questionamento. A maioria das pessoas hoje, em 2021, começa com D&D Quinta Edição, que é o RPG mais jogado do mundo. Qualquer um que ler o livro vai notar uma verdade. O narrador tem uma tarefa ingrata. Ai, olha só, hein? Aí ele fala assim, ó. Embora os narradores sejam tratados como peça central, ele também é tratado como um cidadão de segunda classe. Sensacional, cara. Existem inúmeras barreiras e limitadores colocados para impedir o narrador. Tantas proteções colocadas nos jogadores que um jogador ao ler o livro pode assumir que o narrador é o inimigo. Ele é visto como essa figura maligna que quer matar o grupo, e a única coisa que protege o grupo desse ser maligno são as regras. Talvez por isso tenhamos hoje esse conceito hilário de quebrar a mesa. Inúmeros vídeos e posts e até comunidades focadas em combar para quebrar a mesa. Afinal, o narrador deve ser vencido. Então esse conceito de jogar para quebrar a mesa, né? Por outro lado, o narrador é visto como inimigo, também é visto como responsável pela vitória. Ele deve criar situações e elas devem ser vencidas. As situações devem desafiar mecanicamente o personagem, nunca o jogador. Diabos! A Tervenloft da quinta edição falou para assustar os personagens e não os jogadores. Então, enquanto todos jogam com personagens, o narrador joga com números. E ele precisa escolher o inimigo do ND certo. Repara que eu falei que interage um pouco com o que eu pensei, né? No número certo e na quantidade certa. Se ele matar os jogadores, ele será um monstro. Aqui tem que fazer uma ressalva, se ele matar os personagens, né? Porque se ele matar os jogadores... ele realmente será um monstro. Se ele colocar um desafio digno, os jogadores brutalizarem o desafio, ele é ruim porque não houve emoção. Então repara que a emoção, né, ela é colocada como um peso para quem está mestrando, né? Você trazer emoção. Então ele é ocupado pela vitória e pela derrota. E como ele lida com isso? Eles mentem o tempo todo. Essa proposta de mentir o tempo todo, na visão do Tomate, ela interage, né, na análise resumida desse texto. O texto é maior, você pode ir lá ler depois. Ela, como eu disse, né, como o jogo ele é planejado para ser um jogo de combate, mas você precisa estar entre essa faixa em que, se você errar demais, vira um massacre, a culpa é sua porque não fez bem um desafio. Mas se for muito fácil também, é sem graça, e a culpa é sua porque não propôs um desafio adequado. E o tempo todo vai ter combate, né? Você tem que ficar colocando combate o tempo todo, porque a galera planeja personagem para combater. É difícil você não apresentar combates, porque o grupo vai buscar em todo momento, né, de desafio, vai buscar resolver pelo combate, porque os personagens são desenhados, planejados para combater.
E essa estrutura de mentir o tempo todo, ela interage com uma raiz que eu digo que é o problema Frank Mentzer, né? Porque se a gente olhar no livro do D&D Beckme, do D&D básico do Beckme, a série B, eu já trouxe isso aqui. O Mentzer oficializa isso no livro, que para mim é um problema gravíssimo, né? Oficializar isso no livro. Olha o que ele traz nessa box, eu já apresentei isso aqui, vou repetir resumidamente, ó. Ele apresenta assim, um personagem que tem 3 pontos de vida e é acertado por uma criatura como espada, que dá um D8 de dano, pode facilmente resultar em morte. Aí ele fala, mas isso não é falha do jogador, é meramente um resultado aleatório. E é mentira, né? Isso é completamente fora da realidade de uma análise de design. Porque se o personagem tem 3 pontos de vida porque ele tá ferido, ele tinha 8 e tá com 3, ou se ele tem 3 porque ele realmente tem 3, isso faz parte de quem tá jogando saber da fragilidade do seu personagem. E se você parte pra cima de um ogro, de um orc que tem uma espada grande que pode te matar e você assume esse combate, você tá assumindo a consequência, isso é agência, né? Então se você faz o que ele... Olha o que ele orienta, ele fala assim, ó, para manter os personagens vivos o maior tempo possível, quem mestra deve rolar o dano, mas ignorar o resultado. Anuncie 2 pontos de dano e deixe que eles fujam, né? Ele vai fugir, o jogo continua. E como isso é nocivo, porque ele assume decisões de que você vai fugir quando você tomar 2 de dano e não vai continuar lutando. E ele não faz uma reflexão de agência. Se você entrou num combate, você tá ferido, por desespero ou não, você poderia se render, você poderia fugir, né? Poderia tomar outra decisão. Mas na hora que você assume essa consequência, faz parte da agência a morte do personagem, né? Mas essa falha de pensamento, ela traz um ponto de corte que é o jogo para contar história contra o jogo como proposta de desafio, né? Então, olha o que eu trouxe aqui do Dungeon Master Guide, 5ª edição. Olha o que ele fala ali logo no comecinho, tá? Orientações para você mestrar o jogo. Então, conheça quem está jogando com você, conheça participantes. O sucesso... Olha só, o sucesso num jogo de D&D, ele tá na habilidade de você entreter outros jogadores, outros participantes na mesa, né? E aí ele apresenta uma série de perfil de jogador que é ator, que gosta de teatralidade, jogador que é tático, que gosta de um combate tático. E aí formas diferentes de você ir apresentando coisas que agradam a galera, né? E esse papel de entreter, ele traz um peso completamente desnecessário para quem vai mestrar. Eu acho que parte dessa potencial crise, que também interage com o abandono de muita gente à 5ª edição, ela tem a ver com isso, né? Interagindo com o texto do Tomate lá, ó, diante de um combate ou de uma batalha, se a batalha é fácil demais, você é culpado. Mas se a batalha se há uma falha, um TPK, né, morre todo mundo, você também é culpado, né? Por quê? Porque o olhar está sobre construir uma cena, mas vai ser legal, vai ser muito épico. E essa expectativa antecipada, na minha análise, é onde está o real problema, né? Eu vou resgatar aqui uma passagem que eu li uma vez do Gygax sobre o problema do Aragorn, né? O Senhor dos Anéis, que está registrado no apêndice N do Gygax, ele, na minha análise, ele está ali pela riqueza do cenário, né? Por trazer elementos característicos do D&D clássico, como povos fantásticos, como orcs, né? De certa forma, o cenário como um todo é riquíssimo. Mas o Gygax, numa entrevista, ele falou o problema do Aragorn. Ele fala assim, por que ele não gosta do Senhor dos Anéis? Porque o Senhor dos Anéis é uma história épica. É uma história em que você tem o bom e o mal muito claro. Você tem um traço épico, né? Todo mundo está lutando contra o Anel, contra Sauron, o inimigo declarado. Então você não pode trabalhar tons de cinza, né? E de certa forma você acaba direcionando e simplificando o seu jogo. E ainda há inspiração de muita gente no Aragorn, né? Eu sou aquele famoso background, quando você fala assim, essa é a minha história. O meu personagem, ele é um patrulheiro, ele é um guardião, que é filho, descendente dos reis de Gondor, e que da Terra Prometida é o rei da Terra Prometida. Aí eu te faço a pergunta, e se na hora que você tá jogando com um personagem com esse background inspirado no Aragorn, você morre numa batalha, por exemplo, para orcs, né? O seu personagem morre. Ao invés de ser o Boromir nessa cena, se fosse o Aragorn e a gente estivesse jogando,
Isso vai trazer uma frustração de expectativa, porque você era o herdeiro do trono prometido, né? Então, na análise que o Gygax fez, que eu concordo plenamente, essa saga do herói, né? Essa inspiração num personagem que vai ter uma expectativa lá na frente, ela tira o perfil jogo, o perfil desafio, né? Que é a raiz do Dungeons and Dragons. E eu acho que parte disso interage com os problemas enfrentados por quem quer mestrar e tem que adequar todas essas expectativas, né? Então eu falei aqui no vídeo anterior o que a gente precisa para mestrar, né? Papel e lápis, um pool de dados, um conhecimento do chassi, dos fundamentos das regras e um settingzinho para jogar, né? E é isso. Porque a história vai ser emergente a partir da interação da galera nesse setting para jogar. Como que eu vou preparar esse setting para jogar? A gente pode trabalhar isso aqui ao longo do ano no canal. Mas eu já trouxe alguns exemplos, né? Tem aqui uma série, por exemplo, de conjuntura, né? Como é que você pega a Keep on the Borderlands ou o cenário que você quiser e vai preparando ali um ambiente, um bioma para você jogar, que eu chamei de conjuntura. A gente pode dar outros nomes, né? Foi a ideia que eu tive na época. Mas a gente tem ali isso bem estruturado. Aqui a gente tem outros vídeos desse tipo, né? Lá no blog do Alexandre, que foi o primeiro lugar onde eu vi isso, ele traz um conceito lá de 2009, ó, 2009, março de 2009. Ele traz assim: não prepare plots. Olha como é que interage o que a gente está falando aqui. E eu vou deixar aqui na descrição, esse texto, vou deixar aqui na descrição, ele está em inglês, tá? Mas eu trouxe aqui um pedacinho para a gente pensar em não prepare plots. E olha o que ele apresenta lá, por exemplo, o erro comum, né? A gente traduzindo plot para enredo. Então, o erro comum, preparar enredo. E aí ele traz um exemplo de uma aventura oficial. Olha o que ele traz lá. Ele traz assim, ó. Você imagina que você vai escrever um resuminho ali para uma aventura. Você escreve assim: perseguindo os vilões que escaparam durante a sessão na semana passada, os personagens embarcarão em um navio com destino à cidade portuária de Tarsis. Em sua viagem, encontrarão um local com marcas de abandono, embarcarão neste navio e descobrirão que um dos vilões se transformou em um monstro e matou toda a tripulação, exceto por um único sobrevivente. Eles vão lutar contra o monstro, resgatar o sobrevivente. Durante o combate, o navio terá flutuado nas águas territoriais de Tarsis, onde serão interceptados por uma frota tarsiana. Assim que sua história for contada, eles serão recebidos em Tarsis como heróis por seu ousado resgate. Seguindo uma pista dada pelo sobrevivente, eles escalarão o Monte Tarsis e chegarão ao Templo do Olimpo. Eles poderão então vagar pelo templo fazendo perguntas. Isso não adiantará nada. Mas quando eles chegarem ao santuário central do templo, os vilões tentarão assassiná-los. A tentativa de assassinato dará errado e o ídolo mágico no centro do templo será destruído. Infelizmente, esse ídolo é a única coisa que segura o templo ao lado da montanha. Sem ele, todo o templo começa a deslizar montanha abaixo, enquanto a batalha continua entre os personagens e os vilões. Que coisa terrível, cara, terrível. E ele comenta no texto que essa análise está numa aventura oficial de Dungeons and Dragons, que ele mudou os nomes e tal para poder não entregar muito a rapadura. Mas vamos fazer uma análise aqui. Eu vou puxar o meu quadro para a gente poder fazer uma análise desse erro que eu acho que é o preparar enredo. Olha aonde estão as amarras problemáticas desse tipo de design de aventura, tá? De arquitetar a aventura. Primeiro, você está assumindo que a galera vai embarcar no navio. Aí, olha como é que é tudo linear, né? Aí eles vão lutar contra o monstro no navio. Aí durante essa luta a galera vai resgatar um sobrevivente. E aí durante essa batalha resgatando um sobrevivente vai ter uma interceptação pela frota tarsiana. Aí o sobrevivente vai dar uma pista lá no Monte Olimpo. Aí a galera que vai chegar lá em Tarsis vai escalar esse monte Tarsis em busca do Templo do Olimpo, né? Aí tem um ponto aqui que não é conectado, que é vagar pelo templo fazendo perguntas. A galera vai ficar ali pelo templo pesquisando e tal, e não vai ter resultado nenhum. Isso não está linearmente amarrado, mas parte do pressuposto que você estará no templo. E aí, enquanto você está no templo, com conexão ou não com o set, os vilões vão tentar assassinar o grupo. E durante esse combate o ídolo vai ser destruído. E ao ser destruído, o templo começa a deslizar a montanha abaixo durante o combate. Que vai ser maneiraço! Imagina que loucura isso, cara! Aí a gente começa a fazer a pergunta, né?
E se, durante esse seu projeto, o sobrevivente não for resgatado? E se ele morrer durante a luta? Ou, de repente, um monstro usar um poder que acaba matando, ou alguém dá um fireball ali, né? Usa uma bola de fogo, sei lá, e mata o sobrevivente. Como é que você vai lidar com isso? Vai fingir que não aconteceu? Vai roubar no dado para esse sobrevivente poder dar a dica lá do monte? Ou então, não, peraí, então vou improvisar aqui e vou falar que a frota tarsiana que vai dar a pista, né, para eles. Beleza, você já tá improvisando aqui porque você criou uma estrutura linear. Mas e se de repente a galera opta por não escalar o Monte Tarsis? Eu não vou lá não vou pegar essa pista, não vamos comprar essa pista. Aí tudo que você preparou para frente, o mapa do templo, toda a expectativa em cima da aventura pode ser rompida, né? Ou pior, e se a galera não embarca pelo navio? E se eles optam ali, não vou embarcar pelo navio, não. Sabe o que eu vou fazer? A gente vai voar, a gente vai usar um círculo de teleporte, a gente vai usar algum recurso para ir direto para Tarsis, sem usar o navio. Então, com essa estrutura toda, aí não vai ter o sobrevivente, não vai ter a pista, né? O que mais pode acontecer? E se o ídolo não for destruído? Será que naquela batalha não há possibilidade de proteger o ídolo, né? O ídolo tem que ser destruído, o combate aquilo tem que acontecer no combate. Então, essa linearidade, né? Esse trilho que é estruturado em muita aventura, ela também traz um problema, porque gera um monte de expectativa, você tem que preparar um monte de combate que já é cansativo, tem que calcular ND, usar grid em muitos casos, preparar mapa, tem gente que imprime os mapas, vou imprimir aqui o mapa do templo, não sei o que, para fazer o grid, e a galera não vai lá, né? Então há um problema de design realmente nesse pensamento, né? E igual eu falei, se a galera não embarca no navio, por exemplo, então tem várias estruturas aqui que podem ser trabalhadas e repensadas de maneira muito mais aberta à interação, né? Porque nenhum plano linear vai sobreviver ao contato com quem está jogando, né? Com participantes, não tem jeito. Então, nessa estrutura linear, né, o preparo do enredo, eu vejo como um problema gravíssimo esse tipo de planejamento de aventura. E é isso que talvez eu acho que falta a gente trabalhar aqui também no canal, pra gente trocando ideias sobre isso, né? Por quê? Porque você tá assumindo, né? Eu digo a pessoa que fez essa descrição, fez esse design, tá assumindo decisões de participantes e que não cabe à função de mestre, assumir decisão de que vai salvar o prisioneiro, de que vai embarcar. Não tem nada disso. Então essa ideia de prepare situações, prepare biomas, ela parte desse conceito. Você não pode assumir decisão de quem tá jogando. Isso é pertinente da agência. É pertinente de quem tá participando com personagens, né? Não é a função de mestragem. Então, para a gente fechar o vídeo, eu vou trazer aqui um pensamento. Talvez eu abra uma série, os ensinamentos de Mike Carr, que foi o autor da primeira aventura In Search of the Unknown. Eu já falei isso aqui uma vez e vou trazer de novo, tá? Se a gente pegar as aventuras do D&D clássico, tinha essas coisas, né? O D&D clássico, como não tinha Dungeon Master Guide, era muito comum nas aventuras ter sempre um pedacinho trazendo essas dicas, né? Olha lá, como mestrar com eficiência. Então eu vou fazer aqui uma tradução livre, eu trouxe só aqui um recorte, tem mais conteúdo sobre isso lá, não é só isso que está aqui. Eu recomendo você ir ler no original, porque também esse canal estimula a leitura. Então aqui eu estimulo a você tirar suas próprias conclusões. Mas olha lá, resuminho para a gente poder fechar. Olha aqui que ele fala, que legal. É crucial ter em mente que este é um jogo baseado na interação e escolhas de participantes. Eu traduzi player para participante para assumir que são pessoas que estão jogando com personagens, né? Tem DM e participantes. Então é crucial ter em mente que esse é um jogo baseado na interação e escolhas de participantes. O jogo geralmente segue o curso das ações de participantes. Como moderador, você apresenta uma situação em constante mudança conforme ocorre e participantes respondem bem tanto quanto desejarem. A eficiência de ser DM é permanecer, aí ele coloca entre aspas, né, acima da batalha e não tentar influenciar as ações de participantes ou canalizar a atividade para uma determinada direção. Dungeon Master deve fazer todo o possível para fornecer informações importantes para permitir com que participantes façam as próprias escolhas. Mike Carr.
Então olha que legal, cara, 1977, ele já trazendo muito do que a gente está falando aqui, né? Para você preparar situações. Então, o Alexandria, o blog, foi o primeiro lugar que eu li trazendo isso como blog em 2009, mas já tem isso lá nas raízes do hobby. Em 1977 a gente já vê esse raciocínio, né? De que você tem que preparar a aventura, preparar o local, preparar a região e esperar a galera interagir reagindo de maneira natural com isso. Isso é a essência do jogo. Eu acho que trazer isso amadurece o conceito de você querer mestrar, né? De você entender que você não tem que fazer entretenimento da galera, ser um bobo da corte, nada disso, nada disso. O importante é a diversão, é óbvio, né? Mas como fazer isso? Como chegar lá, né? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui no canal. É um pouquinho sobre isso que eu quis fazer essa reflexão. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.